Para fazer os pilares, deixa eu só salvar esse arquivo aqui para a gente poder não perder, né? Então, salvei. E aí eu vou fazer os pilares circulares aqui. Como é que a gente faz esses pilares? Como é que a gente cria alguma coisa nova aqui no Revit? A primeira coisa que eu vou fazer aqui no Revit, vou fechar umas janelas dessa aqui, vou deixar só o 3D, tá? Fechou a garagem também, todos estiverem abertos aí, pode fechar, deixa só o 3D pra gente não misturar muitas coisas, que a gente vai entrar na edição de um outro elemento aqui, pode ser que confunda vocês um pouco. Mas o que eu vou fazer? Eu quero criar um pilar. Então o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou vir aqui em arquivo, eu vou vir em novo, e eu vou criar uma família nova. Então, arquivo, novo, família. Clicando em família, vocês vão procurar por essa pasta aqui do Revit, ó, que é do Revit mesmo. Então a gente tem o Program Data, e você vai ter o Autodesk, e o Revit que você estiver usando, e você vai ter Family Templates. Nessa pasta você vai entrar no português, e aqui você vai achar a coluna estrutural métrica. E você vai abrir isso aqui. Isso aqui é um ambiente para você criar os pilares que você quiser. Se você quiser criar um pilar retangular, você vai fazer. Se você quiser fazer um circular, se você quiser fazer com formas diferentes também, você vai fazer nisso aqui. E aí aqui você pode fazer qualquer forma de pilar. A gente vem aqui no criar e vamos fazer por extrusão. E aí aqui você escolhe a seção dele. Então aí o que você precisa acertar é o seguinte, vamos começar por um pilar retangular. Vou pegar aqui o retângulo, vou fazer esse esquema aqui. E aí, se você clicar nesses cadeadinhos aqui para fechar todos eles, o que vai acontecer? Você vai linkar o seu pilar com essas medidas aqui. Então, quando você ajustar essas medidas lá, quando você for mexer no propriedades e tal, você vai conseguir ajustar a medida desse pilar por lá mesmo. Então, ele já fica definido ali. Fazendo isso, o que eu vou fazer vai ser, vou dar um OK, que aqui eu desenhei a base do pilar, e aí a partir desse OK, se eu for ver aqui na elevação como é que ele está, peguei qualquer elevação aqui. Isso aqui é o volume do pilar que eu acabei de criar. Se eu quiser ver no 3D aqui, só lembrar que não adianta eu vir nesse 3D aqui, porque esse 3D é o da casa, né? Eu estou indo no 3D específico ali do pilar que eu estou fazendo. Ele está meio estranho aqui, mas na verdade é porque ele está sendo visto numa posição ali que era quase uma elevação. Então isso aqui é o nosso pilar. E aí, para que eu ajuste ele para funcionar direto como um pilar que vai de um piso até o outro, quando eu venho aqui numa elevação, eu seleciono aquele volume e eu vou fazer como se fosse um push-pull mesmo, lá do SketchUp. Eu vou clicar aqui, vou arrastar até chegar lá em cima e eu vou clicar nesse quadradinho, nesse cadeadinho aqui para ele travar. Cliquei, ficou travado ali. E aí a partir de agora ele já está linkado com os dois pavimentos que a gente tem. E aí terminando, deixa eu ver aqui no 3D para vocês verem, tá aqui o nosso pilar. Terminando eu vou salvar isso aqui, arquivo, salvar como, vamos salvar como família. Você vai escolher o lugar que você vai salvar, né? E eu vou salvar isso aqui como MDA retangular. Salve. A partir de agora ele vira uma família que eu consigo carregar minha família como uma outra qualquer. Se eu estiver fazendo 3D aqui, eu consigo puxá-la para cá direto. Do próprio desenho dela, a gente já consegue, a partir de qualquer um deles aqui, qualquer das vezes, a gente já consegue carregar no projeto. Então eu vou carregar no projeto aqui, que aí ele já vai aparecer aqui para mim. Eu vou colocar ele aqui em qualquer lugar, e aí ele permite que a gente faça, que a gente posicione o pilar do jeito que a gente quiser, tá? Então se eu quiser vir aqui e colocar uma arquitetura, coluna, em propriedades eu já estou aqui com um MDA retangular. Aí se eu quiser colocar ele aqui meio tortinho assim, ele já vai ficar ali com a gente. Se você não quiser isso, é só você fazer o seguinte. Deixa eu deletar esses dois aqui. Quando você vier aqui arquitetura, coluna, e você escolher o que você quer, é só você controlar aqui
Então, eu coloquei como coluna inclinada, então eu poderia colocar esses pilares assim meio inclinados mesmo. Se eu não quiser isso, eu vou fazer a mesma coisa. Então, vamos lá, arquitetura, coluna. Só que eu vou colocar coluna vertical. Cliquei aqui coluna vertical. Na hora que eu clico aqui, onde eu quiser, ele já vai fazer ali o meu pilar. Só que aqui o que está acontecendo? Deixa eu selecionar aqui para vocês verem. Olha, eu tenho um pilar e aí vamos ver onde ele está. No propriedades. Ele está, o meu pilar, tá. O nível de base dele está no terreno e o nível superior dele está no garagem. Não é isso que eu quero. Eu quero que o nível superior dele seja a cobertura da garagem e o nível de base dele seja o nível da garagem. Então aqui a gente já foi e já fez ali o nosso terreno, o nosso pilar. E aí é o seguinte, quando aquilo que eu falei para vocês a gente ligar os cadeadinhos lá significa o seguinte: se eu vier aqui e for em editar tipo, a gente tem algumas coisas aqui para modificar. Aqui embaixo ó, tem profundidade e largura, ele está com um pilar de 50 por 50. Se eu quiser fazer um novo, como eu deixei aqueles cadeadinhos clicados lá, isso aqui vai ser editável diretamente, não vou ter que criar um pilar novo. Eu posso vir aqui então e fazer o seguinte, duplicar, vamos lá, pilar retangular de 15 por 35, um pilar bem comum mesmo. Ok, aí eu já criei um novo, eu vou ajustar aqui, profundidade e largura, 35 por 15, e aí vamos dar o aplicar, pode ser ok também, que a gente já ajusta aqui, ó, ele já ficou do jeito que a gente queria. E aí, outra forma também que você teria para criar o pilar é uma coisa muito parecida com o que a gente fez com esses montantes aqui, que é vir aqui no navegador de projetos, descer aqui, ó, procurar aqui, cadê? Colunas, dutos, escadas, tá aqui, não, bandeja colunas. Nas colunas eu poderia vir aqui e duplicar isso aqui. Duplicar é fazer a mesma coisa que a gente fez lá com os nossos montantes. Mas basicamente a gente vai fazer isso. E agora, para fazer um pilar circular, eu vou deletar isso aqui inclusive. Eu vou fazer a mesma coisa. Arquitetura, vamos lá em novo, vamos em família, e aí vamos lá no português, e aí a gente vai achar o coluna estrutural métrica, abrir, e aí eu vou fazer a mesma coisa, tá aqui, extrusão. Agora, só que em vez de fazer com o retângulo, eu vou fazer com o cilindro, com o círculo. Peguei aqui, eu vou fazer ele com 125 milímetros, porque aí ele vai ficar com 25 centímetros de diâmetro. Terminando isso aqui, eu vou dar OK. E aí eu vou lá na elevação para acertar a altura dele. Dei aqui aquele push-pull, parei ali no nível superior e vou clicar com o cadeadinho. Quando eu fizer isso, já está aqui, deixa eu dar uma olhada no case aqui para a gente ver. Está aqui o nosso pilar cilíndrico. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar, né, arquivo, salvar como, família, e aí eu vou colocar aqui, já tinha um salvo aqui, vou salvar com 25 centímetros, salvar, e eu vou sobrescrever, porque no meu caso eu já tinha salvo ali. E agora eu vou carregar para o meu projeto. Carregar para o projeto, ele vai perguntar onde eu quero colocar, então na verdade eu quero colocar só no arquivo da residência mesmo. Ok. E aí aqui basta eu colocar. E também vale aquela mesma história, tá? Do coluna inclinada, tá? Ou vertical. Vou deixar o vertical aqui e vou colocar a minha... Para ficar mais certo, eu vou até fazer o seguinte. Eu vou aqui no garagem. E aí eu já vou colocar aqui a minha coluna. Arquitetura, coluna. Escolhi aqui o de 25 centímetros. E aí eu vou colocar aqui no lugar que tinha esse. E no lugar que tinha esse aqui também. Coloquei ali, vamos ver no 3D onde eles foram parar. Sumiram. Onde estão esses pilares? Na verdade, é a mesma coisa que aconteceu com o outro, com o retangular também. Vou selecionar os dois aqui e eu vou ajustar aquele esquema do meu nível superior. Vai ser o cobertura da garagem
Ele já vai subir aqui. E o meu nível inferior vai ser, o nível de base vai ser o garagem. Pronto, estão aqui os dois pilares certinhos. Eu poderia, para não aparecer aqui em cima, você já sabe, né? A gente vai pegar o pilar e vai clicar aqui no anexar topo base e vai anexar a laje. Vou dar um errinho aqui. Vai falar que o pilar estrutural está anexado com um alvo não estrutural. Porque a gente não está trabalhando com laje estrutural, a gente está trabalhando com piso. Quando a gente for fazer isso mais aprofundadamente, a gente acerta isso em outras fases, em outras disciplinas, inclusive. Mas aqui só vou fechar. Beleza. Tá aqui minha casa com os meus dois pilares também ali todos do jeito que eles deveriam ser. E assim, essa forma também é para você fazer alguns pilares mais ousados, digamos assim. Então vamos fazer também arquivo, novo, clique aqui novo, família. E aí vamos lá, português, vamos pegar o coluna estrutural métrica, abrir aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, agora ao invés de fazer com extrusão, eu vou fazer com mesclar. Então eu vou pegar aqui o mesclar. E aí a minha base eu vou fazer... começar com ele retangular mesmo, pequenininho aqui. E aí na hora que eu terminar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui e vou editar topo. Que aí agora então assim, eu estava editando a base... Opa, deixa eu continuar aqui. Eu estava editando a base e fiz aquele retângulo. Agora eu vim aqui no editar topo e aí eu vou fazer uma elipse aqui. Vou ver aqui. Posicionando mais pra cá um pouquinho, para não ficar tão absurdamente estranho. E eu vou dar OK. Quando eu vier aqui na elevação, já está aqui, ó, nosso pilar. Só que aí eu vou fazer aquela mesma coisa. Vou subir com ele, push pull ali, vou travar lá em cima. E eu vou... Vamos ver em 3D como que ele ficou. Aqui, ó. Nosso pilar ficou com essa forma aqui. Então, e aí eu vou simplesmente arquivo, salvar como, família, elíptico, salvar. E aí vou carregar o modelo, o nome da residência. Eu consigo colocar ele aqui em qualquer lugar. E aí vamos lá no 3D para a gente ver onde ele ficou. Ele também ficou lá embaixo, né? Então vamos selecionar isso aqui. E vamos em propriedades, colocar o topo dele no cobertura da garagem. E aqui no cobertor, no térreo da garagem. Aí pronto, ficou ali o nosso pilar mais diferentão aí também, se a gente quiser. Então basicamente isso, para a gente criar os pilares a gente vai fazer esse esquema aqui também. E aí só faltou o seguinte, se você quiser mudar o material desses pilares, você vai entrar na edição dele, cliquei 2 vezes nele, né? Deixa eu ir aqui no 3D para facilitar um pouquinho. Então eu vim aqui, selecionei o objeto, vou clicar aqui nesse botão aqui de cima, tipo de família, para entrar na edição tipo de família. E eu vou trocar o material estrutural aqui. Se eu clicar aqui eu vou escolher madeira. Vou escolher algum aqui, amendoeira. Vou colocar lá. E está colocado, vou aplicar, OK. E vou dar OK aqui. Vou trocar a visualização aqui para a gente poder ver melhor qual que é o realista. Ele não está mudando ainda, então na verdade, deixa eu ver aqui no propriedades, você troca aqui ó, material, no propriedades, você vem, depois de você trocar, na verdade isso aqui pode trocar antes, né? Mas se você trocou ele e não apareceu, você vem aqui no propriedades, material, e ele está por categoria, você vai escolher aqui o que você quer. Aí OK, ele vai salvar ali para você do jeito que você colocou. Eu vou salvar e vou carregar no projeto. Vou carregar no projeto da residência. E aí vou substituir a versão existente. O meu já está aqui. Eu não sei porque ele foi ali para cima. Depois tem que dar uma olhada no que eu fiz de errado lá. Mas aí aqui, deixa eu trocar para realista. E ele já apareceu aqui com o
nosso acabamento de madeira. E isso aqui, muito provavelmente, deixa eu clicar 2 vezes aqui. Muito provavelmente em algum momento eu devo ter destravado aquele cadeadinho no Ctrl Z qualquer e tal. Deixa eu pegar aqui, deixa eu voltar para baixo um pouco. Entrei na edição dele, né? Cliquei 2 vezes lá que eu entrei na edição dele. Peguei aqui de novo, vou ligar o cadeadinho e aí vou salvar. Carregar no modelo, só no da casa mesmo, ok. Substituir versões isoladas. Pronto, agora ele já ajustou ali. Opa! Temos aqui o nosso pilar diferentão aí também. Quem quiser fazer, pode fazer. Beleza, deixa eu pegar isso aqui. Anexar topo base. Coloquei aqui. Beleza. Pronto, agora está tudo certinho. Só faltou colocar. Nós já temos as janelas todas aqui. Tem uma coisa que eu preciso falar que é o seguinte. Deixa eu ver aqui no linha oculta mesmo. Vou no pavimento principal aqui. Não sei se vocês repararam, mas em alguns casos a gente teria algumas projeções aqui. É o caso dessas janelas dos banheiros. Deixa eu deletar essa linha de cotas aqui, só para não ficar na nossa frente. E aí eu vou mostrar para vocês uma coisa. Quando a gente faz o desenho no Revit, a gente tem essa altura aqui, ela é definida pelo seguinte. Deixa eu ver aqui no 3D. Essa janela aqui, ela tá, se eu for olhar a altura dela, vamos ter vendo propriedades aqui, ela está com peitoril a 1,50. Isso significa que ela teria que ter as linhas tracejadas, para poder mostrar que é a projeção. Lá na planta do pavimento principal, a gente tem aqui, ela está parecendo só estranha aqui, essa linha aqui. E isso está errado, essa representação está errada. Como que a gente faz para ajustar isso? Bom, vamos entender primeiro uma coisa aqui. Eu estou aqui no Revit, estou sem nada selecionado, então eu estou nessa aba de propriedades, ela passa a ser a propriedade da planta de piso mesmo. E aqui embaixo, em extensões, a gente tem aqui faixa de vista. Se eu editar isso aqui, vocês vão ver que ele me dá umas dicas de onde está esse plano de referência do corte. Então, o plano de corte hoje ele está no nível de 1,20. Planta baixa no Brasil a gente usa 1,50, né? Então a gente já pode até ajustar isso aqui. Vamos dar aplicar OK, que já vai ficar aqui, já começa a aparecer mais coisas. Mas aí, como é que a gente faz? Ele ainda está uma linha cheia, né? Isso aqui, dependendo de algumas configurações, você já pode ter isso direto e tal, mas o normal é que ela apareça assim. E o que a gente vai fazer, que é a forma mais tranquila de se fazer, é o seguinte: você está aqui em arquitetura, você vem em modificar, e aí você tem essa modificação de vistas aqui, você tem o. Deixa eu só clicar fora aqui. Você vem em modificar, e aí você tem essas linhas aqui, que são a manipulação do estilo de linha. Quando você clica nele, você escolhe o tipo de linha que você vai fazer agora, que você vai converter a linha que você vai clicar na verdade. Então, eu vou colocar aqui projeção. Se eu clicar nessa linha aqui, ó, ele vai transformar ele em linha tracejada. Então, a gente tem que fazer isso manualmente mesmo ali. E aí, para fechar o desenho disso aqui, é só colocar e clicar no próprio modelo aqui, que ele já vai converter ele para a gente. E aí tem uma outra possibilidade de fazer linha tracejada, que é o seguinte: vou fazer aqui a gente teria uma linha tracejada, que é a projeção da cobertura ali. Vou chegar aqui pode ser em anotar, e aí a gente vai chegar aqui e vai fazer, cadê o linha de detalhe? E aí nesse linha de detalhe a gente vai escolher o tipo de linha, então a gente vai escolher a linha de projeção e a gente vai desenhar aqui a linha que falta, que ela já vai estar ali como sendo uma projeção. A gente teria aqui também uma outra, então a gente foi lá voltando aqui, estou zerando sem nada selecionado. Eu venho anotar, pego aqui linha de detalhe, aqui eu acerto o tipo de linha que vai ser e aqui eu faço a minha linha de detalhe tracejado. Então pronto, assim que a gente fecha esses detalhes aqui no Revit, para a gente fechar a parte de representação mesmo.
Agora, caso você tenha uma janela que fique realmente fora do plano de corte da planta, sei lá, tem uma janela que está a 1,80, alguma coisa dessas, o que, que a gente pode fazer? A gente pode criar uma região ali no Revit que você vai mostrar aquela planta mais alta. Então, como que a gente faz isso? Aqui, naquele mesmo esquema que a gente fez antes, deixa eu voltar aqui no início, arquitetura aqui. Vocês se lembram que a gente tinha lá quando a gente criou os níveis? A gente precisou criar algumas. Não criar, né? Ligar esses desenhos de planta para eles aparecerem aqui. No mesmo lugar, que é no Vista, a gente vem aqui no Vista de planta, a gente tem o planta de piso, que é o que a gente ligou aqueles desenhos. Se a gente vier aqui no região de planta, a gente consegue fazer o seguinte. Eu vou fazer um retângulo aqui e eu vou explicar para vocês o que é isso. Fiz um retângulo aqui. Esse retângulo, se eu vier aqui no propriedades, ele me deixa controlar a altura que nesse lugar aqui o Revit vai mostrar o corte. É como se eu fizesse um corte da planta um pouco mais alto nesse lugar. E aí para acertar isso eu vim aqui no editar. Hoje ele está com 1,50, eu vou colocar 1,70, alguma coisa assim, para poder aparecer mais essa janela. Vou dar um OK aqui. E na hora que eu terminar, vocês vão ver que agora a janela está aparecendo melhor. E aí, assim, como se... Deixa eu ir no 3D aqui. Estou fazendo nessa janela aqui atrás. O que eu fiz ali foi o seguinte, eu criei um retângulo e falei, olha, aqui você vem mostrando isso aqui é 1,50 normal, não sei o que. Só que quando chegar aqui onde eu fiz esse retângulo, você vai mostrar isso aqui mais alto. Você vai fazer isso aqui a 1,70 para que eu consiga mostrar essa janela que existe ali. E aí o que a gente tem que fazer, voltando aqui para o pavimento principal, é converter essas linhas aqui em tracejado. E aí como que a gente faz isso então? A gente vai lá no modificar, vai lá escolher a linha, vai pegar a projeção e vai trocar as linhas de projeção que a gente precisa trocar ali. Só que tem um problema, essa representação ainda está errada. Essa linha aqui da borda não é tracejada, ela é a linha da parede que passa ali. Então, se a gente fizer isso aqui, a gente está representando errado. O que eu tenho que fazer aqui é pegar a linha, ali eu acho que era uma linha média, e vamos colocar essa aqui como linha média. Então aí a gente ajusta esses errinhos de desenho que podem ter aqui a partir do Revit. Vindo no modificar e no manipulação de linha. Essa aqui, por exemplo, vai ser linha de projeção. Vou corrigir. E aí se você achou que esse tracejado está muito grande, na verdade lembre-se que isso aqui depende da escala, né? Se você mudar a escala aqui, ele vai ficar menorzinho. Então, na verdade, se você fez aqui, colocou o tracejado, se você for olhar na prancha, por exemplo, ela vai estar do tamanho certo. Vamos supor que ele esteja configurado ali para ser um tracejado de 3 milímetros tracejado e 2 milímetros de vazio. Ele vai estar assim lá, não importa o que você fez aqui. Se você estiver achando ele muito grande, provavelmente você está fazendo uma escala que não é a melhor para mostrar esse tipo de coisa. E aí, nesse caso aqui, se a gente mudar para um para 50, por exemplo, ele já começa a aparecer um tracejado melhor ali. E aí agora, para terminar esse modelo, a única coisa que faltou foi fazer a água, né? Então, deixa eu ver aqui, vou colocar texturas para a gente ver um pouquinho melhor. Deixa eu colocar coisas consistentes. Como é que a gente faz a água? A gente precisa criar um volume aqui dentro que ele seja percebido como água. Ou a gente pode até criar um piso mesmo. Então, se eu quiser vir aqui lá no painel principal, vou em arquitetura, piso, e aí eu venho aqui e vou escolher esse piso, vou dar OK. E aí a diferença é que eu vou aqui no 3D e vou selecionar esse piso. Vou colocar ele um pouquinho mais para baixo, né, que ele vai ser um pouquinho, vai ficar alinhado aqui em cima, ele vai ficar com uma altura de menos 10. 10. Já desceu ele um pouquinho e aí eu posso editar o tipo aqui. Vou duplicar, vou chamar de água. OK.
E aí eu vou editar isso aqui. E eu vou trocar o material dele aqui, ó. Aquele mesmo que a gente fez com parede e tal. Água. Faltou assim. Pronto. Eu vou pegar essa aqui. Vou jogar pra dentro. E vou dar OK. A espessura eu vou colocar 2. Ok. Ok. Tá água ali. Ok. E vamos ver como é que ele fez. Tá aqui a nossa água. Se não estiver vendo exatamente, você pode testar no realista, que aí já vai aparecer aqui a água para você. Então assim que a gente faz a água do jeito mais fácil. A gente poderia até ter feito também como componente e tal, que é bem comum de se fazer, mas eu prefiro fazer com piso mesmo. Deixa aqui que ele já resolve aí como água pra gente. Ah, falta uma coisa só que é o seguinte, essa parede aqui, ela não começa aqui, né? Ela tem uma alturinha ali. Então vamos colocar um deslocamento da base de 0,7. Eu subi ali. Essa aqui também. Ok. E essa aqui, antes de fazer isso, eu só vou. Opa! Só vou cortar ela aqui. Pra gente poder salvar, beleza. Cortar essa parede aqui. Opa! Cortei demais. Vou dar um Ctrl Z. Vou colocar aqui. Vou acertar isso aqui, vai ser mais fácil ver pelo lado de cá. Então, pronto, cortei, desanexar. E aí. Beleza, agora eu vou selecionar ela aqui. E eu vou colocar 0,7. Pronto, tá tudo certinho aqui. Para ficar totalmente exato, eu vou pegar isso aqui, vou no alinhar, vou pegar essa face e vou acertar essa face aqui. Pronto, essa aqui tá certinha. E eu vou agora no pavimento principal. Não, na garagem, mais fácil de ver isso. Vou selecionar aqui esses 2 pilares e vou copiá-los para colocar aqui. Pronto, beleza. Deixa eu ver no 3D como ficou. Então, ok, temos aqui bem próximo do que a gente queria. Em termos de materiais, a gente pode ajustar algumas coisas. Se você quiser trocar o tipo ali, você já sabe. Você vem aqui no modificar pintura e aí você vai colocar aí o material que você quiser. Então a gente pode vir aqui, vamos pegar madeira, por exemplo. Deixa eu pegar aqui. Pegar um qualquer, eu consigo aplicar esse material aqui e tal. Vou aplicando em todos. Aqui na frente, concreto. Ah não, deixa eu só colocar madeira também nos decks, né? Que a gente consegue colocar aqui. Esse aqui também. E aí a gente vai ajustando aí os materiais. Depois vocês podem dar uma olhada lá qual é qual. E aí assim que a gente ajusta os materiais aqui no Revit também. Sem ter que criar aquela edição toda lá e tal. E aí com isso aqui a gente fecha. Uma coisa que eu já falei também, que vocês podem colocar aqui, é a parte de vegetação, né? Então a gente pode acertar lá. Esse aqui é até o piso da garagem. Deixa eu ajustar uma coisa aqui. Deixa eu deletar isso que veio do CAD, que não precisa estar aqui mais. E aí aqui no piso da garagem, deixa eu ver se eu consigo clicar direitinho aqui. Cliquei. E aí isso aqui, na verdade, ele vai fazer o seguinte. Deixa eu pegar essa modificar aqui, vou quebrar ele aqui. E aí isso aqui vai ser
Opa, deixa eu deletar. E aí, fazer um jeito mais fácil. Só fazer um retângulo aqui dentro, que aí já vai ficar ok. Obviamente que o terreno pode ficar um pouquinho mais alto ali, aí a gente pode ajustar daquele jeito que a gente já viu sempre, editar ponto. Vamos colocar aqui uma estrutura de arame e vamos buscar aqui embaixo as nossas referências. Vou até deixar o lado de lá mais alto também, que acho que vai ficar mais legal. Vou pegar isso aqui e vir aqui para o realista, tá ali o nosso terreno. Se você quiser, você pode inclusive vir aqui em arquitetura, componente, em propriedades, você vai escolher aqui alguma árvore que seja legal para você colocar aqui. Isso ficou um pouquinho estranho, mas está tranquilo. O nosso desenho aqui ele está valendo. Então, beleza, assim a gente fecha essa modelagem da casa, que assim, por mais que ela esteja ainda precise de alguns ajustes, algumas coisas assim, precisa afinar algumas coisas, a gente já viu todos os temas que a gente precisaria para fazer um projeto de uma casa. Claro, algumas afinações, acertar a estrutura, acertar algumas outras coisas, mas é só um processo de desenvolvimento a partir do que a gente viu aqui com esses conceitos de modelagem que a gente já fez aqui.